Passar na Ambima pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai responder mais uma dúvida de um aluno que talvez pode ser a sua dúvida. Bem, vamos lá. A Isadora fez a seguinte pergunta. Thiago, boa noite. Duas perguntinhas. Gentileza esclarecer o que é fundo de renda fixa com concentração em créditos privados e a diferença para o fundo de renda fixa na qual não precisa aplicar o API e o que é fundos referenciados. Grato. Então, na verdade, a Isadora fez algumas perguntas. Vamos começar respondendo a primeira pergunta, que fala sobre a diferença de fundo de renda fixa com fundo com concentração em crédito privado. Que acha isso, né? Fundo, crédito privado, que mistura. É o seguinte, para a gente entender isso, a gente precisa entender o princípio básico da renda fixa. O que é um título de renda fixa? Eu vou até pedir para minha editora escrever aqui do lado para você lembrar. Para que um título seja de renda fixa, ele tem que ter três coisas. Primeira coisa, tem que ter uma data de vencimento. Data de vencimento. Tem que ter uma taxa previamente negociada. Essa taxa pode ser pré ou pós-fixada, não importa. Tem que ter uma taxa. E a terceira coisa é que um título de renda fixa sempre vai representar a dívida do emissor. Portanto, ele é um título de dívida, ele é um título de crédito. Por quê? Quando o investidor compra um título com essas três características, o que ele está fazendo na prática é emprestando dinheiro para o emissor. Sabe quando aquele cliente chega lá no banco e faz um empréstimo que você empresta para ele, ou então quando você toma um dinheiro emprestado para financiar teu carro, tua casa? A dinâmica é a mesma, porque agora quem tomou dinheiro emprestado está devendo. E num título de renda fixa é assim que acontece. Tanto que os títulos de renda fixa entram no balanço do emissor, da empresa que está emitindo o título, quer seja um banco, uma empresa SA não financeira, né? Entram na parte de dívida, de passivo. Então é importante saber isso. Todo título de renda fixa representa dívida e, portanto, todo título de renda fixa tem risco de crédito. Matou? Entendeu isso? Importante entender isso, que todo título de renda fixa tem essas três características. Uma vez que a gente entendeu a característica do título de renda fixa, a gente vai ver quem são os emissores dos títulos de renda fixa. Principalmente, e não só, mas principalmente o governo federal, através dos títulos públicos federais. E os títulos públicos federais são considerados os títulos mais seguros de todo o mercado. Não tem risco de crédito. Aliás, um adendo, tem risco de crédito, mas o risco de crédito é muito baixo, porque conta com a garantia do governo federal. Na prática, como que acontece? Você foi lá, comprou o título público. Imagina que no vencimento, o governo resolveu não te pagar, não ter dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai emitir mais títulos, aumentando assim a dívida, mas ele vai te pagar. Por isso que título público é o mais seguro. Existem algumas consequências disso que a gente pode falar no outro vídeo, mas é assim que funciona. Portanto, os fundos de investimentos, eles investem predominantemente em títulos públicos federais, predominantemente. No entanto, aquele fundo que, ao invés de comprar títulos públicos federais, compra títulos de renda fixa emitido por empresas, por exemplo, um CDB, que é emitido pelo banco, uma debênture, que é emitido por uma empresa SA não financeira, uma letra financeira, que é emitido por um banco e por aí vai. Esses fundos estão, na prática, investindo em empresas privadas, ok? Em empresas que não fazem parte do Tesouro Nacional. E aí só um adendo. Quando um fundo compra um CDB do Banco do Brasil, que é uma empresa pública, é título público ou título privado? É título privado. O Banco do Brasil, apesar de ser estatal, é uma empresa e não é o governo. Portanto, toda vez que um fundo se expõe a esses títulos de emissão privada, de emissão de empresas e não de emissão do governo, ele corre um risco maior, porque empresas podem falir. Faz sentido? E por conta disso,
os fundos que têm uma maior exposição ao crédito privado devem constar em seu sufixo como fundo de renda fixa de crédito privado, que tem a exposição ao crédito privado. Isto é, resumindo esse paranauê todo, ele simplesmente investe mais em títulos cujo emissor é uma empresa do que títulos cujo emissor é o governo. Isso é fundo com concentração em crédito privado, certo? Agora, ela também pergunta sobre quais são os fundos que não precisam aplicar a API. A API é a análise do perfil do investidor, que a propósito está sendo bem cobrado na prova. Quando é que eu preciso aplicar a API? Toda vez que o investidor fará algum investimento que ele está exposto a um risco maior, eu sou obrigado a aplicar a API, ou seja, ele é obrigado a preencher a API. Quando ele vai colocar em investimentos conservadores, cujo risco é muito baixo, eu recomendo a API, mas eu não sou obrigado. Como por exemplo, quando você vai colocar dinheiro na poupança, você preenche a API? Não, né? Porque a poupança é bem tranquilo. Então, se você for colocar em um fundo extremamente conservador, você também não vai preencher a API, porque é bem tranquilo esse fundo, o risco é muito baixo. E a última pergunta é sobre fundos referenciados. Fundo referenciado tem que ter 3 regras. Primeiro, ele tem que ser um fundo de renda fixa. Para ser um fundo de renda fixa, ele tem que investir... Amanda, escreve aqui, ó, 80% na renda fixa. Isso, obrigado. Se ele investe 80% na renda fixa, ele é fundo de renda fixa. Se ele tem um indicador de referência, por exemplo, o DI, pode ser que ele seja um fundo referenciado, pode ser. Agora, se ele investe 95% de todo o patrimônio dele em ativos de renda fixa que possuam o DI como benchmark, veja, 95, então ele é um fundo referenciado DI. Esse fundo também é bem conservador e esse fundo também não precisa de API. Ufa! 3 questões em um único vídeo. Isadora, eis a resposta, embora eu já tenha te dado. E para você que está estudando para a Ambima através dos vídeos do YouTube, ó, não deixa de se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se. E ó, uma dica bônus para você. Do lado do botão inscrever tem um sininho. Clica no sininho, porque toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você vai receber no seu e-mail. Olha que beleza? Então faz isso agora, se inscreve no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau!